as administrações mitológicas, não é, do Partido Comunista Italiano em Bolonha no após-guerra. Trata-se de verdadeiras assim revoluções que bloqueavam literalmente a especulação imobiliária no centro, projetos feitos com sociólogos, grandes arquitetos, urbanistas, de restauro urbano para manter a classe trabalhadora dentro do centro histórico, projetos feitos com grandes historiadores para não destruir o patrimônio histórico. Na Itália dos anos do começo do século XX, exatamente 100 anos atrás, eu sempre falo disso nos programas que nós temos aqui entre nós, que esse ano eram os 100 anos do biênio vermelho, dos 2 anos vermelhos na Itália. Foi um movimento pré-revolucionário no qual praticamente todas as indústrias do país foram ocupadas pelos operários italianos, e que foi o que deu nascimento ao fascismo, né? A classe dominante italiana ficou muito assustada, depois da Primeira Guerra Mundial, em 18, começa essa grande fase pré-revolucionária que não teve igual na Europa, a não ser na Revolução Espartaquista na Alemanha, mas não foi tão difusa como foi na Itália. As fábricas da Fiat foram ocupadas, enfim. E a classe dominante italiana ficou com muito medo e realmente inventou o fascismo, né? Alimentou esse fascismo, que era um pequeno movimento periférico, para que tomasse o poder na Itália e para que controlasse essa classe operária muito perigosa, muito avançada, né? Bem, nisso tudo, ao Gramsci, enfim, são histórias que alguns de vocês conhecem até melhor do que eu. Isso tudo para dizer o quê? Que o fascismo, quando ele chega ao poder, o Mussolini, que tem uma tradição socialista, social-democrata, inicialmente, não é? A ligação é sempre muito forte entre social-democrata e fascismo. Ele tem uma sensibilidade arquitetônica muito grande. E ao contrário do Hitler, ele e do Salazar em Portugal e do Franco na Espanha, o Mussolini ele dá uma liberdade arquitetônica total na Itália, não é? E investe muitíssimo em arquitetura e urbanismo, não é? Para criar consenso, para dar trabalho, não é? Com a construção, para mostrar ao povo que o fascismo trazia novas escolas, novas estações ferroviárias, etc. Isso cria consenso, e para ter consenso dentro do campo arquitetônico. E nisso ele foi brilhante. Por quê? Porque os arquitetos italianos, que eram em boa parte antifascistas, enfim, na vida segreda deles, não é? Mas não podiam dizer abertamente, eram antifascistas, mas ele criou assim consenso, não é? Porque os arquitetos, ao contrário da Alemanha, onde a maioria dos grandes arquitetos, como Mies van der Rohe, e o Gropius e grandes arquitetos alemães fugiram durante o nazismo para a União Soviética e para os Estados Unidos, ou para o Reino Unido. Na Itália, os arquitetos permaneceram na Itália, porque havia muito trabalho, e não havia uma arquitetura fascista. Se diz, é uma lenda urbana errada, que há que a arquitetura que se fazia durante o fascismo na Itália era uma arquitetura fascista. Havia alguns prédios muito pesados, assim, muito imperiais romanos, né, que eram fascistas, mas era um Art Deco, que se chamava Art Deco, que se fazia também em Paris na mesma época, enfim. O Mussolini não tinha particular preferência por esse tipo de arquitetura. Ao contrário, os futuristas, nos anos 10, tinham muitas ligações com o fascismo. Né? Por quê? Porque o fascismo era uma ideia de futuro, de arquitetura do futuro, de mecânica, os aviões rápidos, os trens, não é? O primeiro trem-bala nos anos 30, enfim. Então essa ideia dessa modernidade, a mesma modernidade de Brasília, não é? Dessa arquitetura branca, em betão armado, isso era uma ideia que o fascismo gostava muito, porque dava uma ideia de futuro, de uma Itália moderna, rápida, não é? Então, isso é uma contradição que os sociais-democratas não conseguem muito aos dias de hoje entender, porque eles não têm uma capacidade marxista de entender a realidade de forma dialética. Eles precisam sempre de tudo tem que se transformar numa banalização, mal, bom, enfim. Então, na historiografia da arquitetura, sobretudo a historiografia social-democrata,
a questão italiana é sempre deixada de lado porque ela abre demasiadas contradições. Né? Então sempre se fala do nazismo, inclusive do nazismo e do stalinismo, né? Porque o Stalin ele faz o oposto do Mussolini, ele destrói as vanguardas construtivistas soviéticas, não é? E implementa uma arquitetura muito pesada, neopaladiana, com colunas, enfim, mais ou menos como Hitler, não é? Ou como Salazar, ou como o Franco na Espanha. O Mussolini não faz isso. E ele determina, fazendo isso, um grande consenso no campo arquitetônico, não é? E dá muito trabalho aos arquitetos. E os arquitetos na Itália se desenvolvem muito nessa fase, não é? E esta política não teve grande sucesso político, por quê? Porque a partir de 43, quando começa a Guerra Civil e a Revolução Antifascista na Itália, a maioria dos arquitetos é antifascista e adere ao antifascismo. Grandes arquitetos como o Nathan Rogers participam da resistência, fogem para a Suíça, outros vão nos campos de concentração alemães, quando a Alemanha invade a Itália, enfim. E a arquitetura italiana, que sai da Segunda Guerra Mundial, em 45, é extremamente antifascista, de esquerda ou, em boa parte, comunista. Por que isso? E por isso que é importante essa história que eu estou contando. Ela é, sobretudo, antifascista e comunista, como foi boa parte da arquitetura europeia depois da guerra, não é? Mas a diferença é que na Itália o movimento de classe foi tão forte, essa fase pré-revolucionária antifascista foi tão profunda e o peso do Partido Comunista, dos operários, foi tão determinante que a arquitetura italiana não pôde voltar a uma fase precedente. Não pôde, como aconteceu em outros contextos europeus, voltar a fazer a arquitetura das classes dominantes. O que ela teve que fazer? Ela teve que se confrontar com essa enorme pressão ideológica gigantesca e teve que e houve um curto-circuito, não é, dentro do processo arquitetônico italiano, que determinou grandes intelectuais, grande reflexão sobre a história. Vocês têm que imaginar essas cidades milenárias da Idade Média, destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Os arquitetos italianos tiveram que ter uma opinião sobre o que fazer com esse passado. Né? Nos outros países da Europa, as classes dominantes, elas fizeram um pacto, não é, com a classe operária. Elas disseram, nós vamos dar aos operários bons salários, mas vocês têm que votar social-democrata ou conservador e não votem comunista. Né? E os arquitetos aderiram muito a esse projeto, fazendo um modernismo um modernismo conservador. Né? Eles voltaram a uma arquitetura conservadora, a um modernismo progressista na forma, mas na essência muito conservador. Foi a vitória da social-democracia. Né? Então, por exemplo, um caso como Le Corbusier, que é um grande arquiteto, maior arquiteto do século XX, é exemplar nesse sentido. Esse arquiteto celebrado por toda a historiografia mundial, não era o grande mito até no Brasil, inspirador, não é, do Niemeyer, enfim, que é o grande herói da social-democracia europeia, não é? Ele era mais ou menos, ele era fascista durante a Segunda Guerra Mundial, sempre foi, ele era um grande admirador do Mussolini, ele queria justamente que a França seguisse o modelo do Mussolini, não é? Com muito betão armado, muitas novas construções, etc. Depois da guerra, ele se tornou democrata, não é? E ele se transformou um pouco no herói dessa social-democracia, dessa burguesia que venceu a guerra, construindo belíssimos edifícios, né, magníficas arquiteturas, mas, no fundo, participando da destruição dos centros históricos, não é? A indústria da construção europeia, aliada com as escolas de arquitetura, com os grandes arquitetos, o discurso era destruir centros históricos e construir grandes prédios para a classe operária nas periferias. Funcionalidade, racionalidade, modernidade. Não é?
O que ocorre na Itália? Na Itália esse discurso não é possível. Não é possível porque as contradições são muito grandes entre a classe operária e a classe dominante. A classe dominante não consegue fazer esse pacto com a classe operária porque ela está organizada no maior partido comunista da Europa, de Ocidente, não é, junto ao Partido Comunista Francês, mas na Itália de uma forma muito mais menos pacífica, não é? Porque ela está em contradição com o seu governo, ela no fundo, ela quer uma revolução, e ela é profundamente antinacionalista, internacionalista, e os arquitetos, portanto, entram nessa contradição junto a administrações comunistas que vencem em grande parte das cidades da Itália, sobretudo no norte e no centro, na Emília-Romanha, na Toscana, e ali se opera uma fase histórica da arquitetura e do urbanismo sem precedentes, eu acho. Porque são milhares de arquitetos que, sobre a pressão da classe operária, pensam a arquitetura e a história e a cidade de uma forma nova, não é? E dizem pela primeira vez, os centros históricos têm que ser preservados. Nós temos que estudar a história da arquitetura. Nós temos que salvar a história da arquitetura. E a modernidade, essa modernidade que eles já tinham conhecido durante o fascismo, não enganava mais eles. No resto da Europa, essa modernidade estava enganando um pouco a classe operária. Eles pensavam, esses prédios lindos, brancos, modernos, não é? Esses planos pilotos das periferias, eles queriam... A classe operária era convidada a viver nessas caixas de fósforo, não é? Que depois se revelaram enormes bombas sociais, sobretudo no caso francês, mas não só na França. E na Itália, os operários disseram, não, nós não vamos viver nessas caixas de fósforos, nós queremos viver nos nossos centros históricos. E eles estavam muito menos subjugados à classe dominante, né? Os arquitetos participavam, alimentavam o debate, diziam, não vão viver naquelas caixas de fósforo, fiquem nas aldeias, nós vamos renovar as aldeias, nós vamos fazer uma modernidade mais baixa, prédios que se inspiram da história. Dizer essas coisas, não é? Dizer para vocês, e tudo isso pode parecer uma discussão um pouco intelectualista, não é? Intelectual. Na época, nos anos 50, a Itália foi vítima de um verdadeiro ataque internacional histérico nos movimentos de arquitetura modernistas que acusavam a Itália de ser reacionária, de ser antimoderna, não é? Porque essa coisa de estudar a história, de estudar o passado, de fazer relevos das cidades antigas, de se inspirar das cidades antigas para construir uma modernidade mais social, mais humana, humanista, era considerado algo assim inaceitável, né? Era considerado algo reacionário. Enfim, isto ocorreu de forma esplêndida numa cidade como Bolonha, que era a dita Leningrado da Itália, onde eu acho que 90% da população votava para o Partido Comunista, uma cidade extremamente industrial, onde a prefeitura, pela primeira vez, uma das primeiras vezes, mas eu acho pela primeira vez de forma tão orgânica, disse, parênteses, as cidades italianas foram extremamente bombardeadas, né? Então a opção era ou destruir tudo e reconstruir novo, como fizeram na Alemanha, ou ter outra atitude, né? Então a atitude foi, junto aos historiadores marxistas, aos arquitetos marxistas, aos planeadores urbanos marxistas, aos artistas marxistas, de dizer, vamos reconstruir a cidade de forma orgânica, de forma dialética, vamos sanear os centros históricos, porque, claro, os operários têm que viver sob forma digna, não é? Com bons apartamentos, com bons serviços sanitários, com boas creches, com boas escolas, mas vamos fazer isso no respeito da história, vamos fazer edifícios novos nas periferias, porque os operários precisavam de casas, mas
mas casas baixas. Eles tinham muitas ligações com os países socialistas também, não é? Onde, entretanto, a arquitetura staliniana tinha sido, enfim, posta de lado, não é? Mas havia muitas relações, colaborações, não é? Quando se construíram as novas cidades industriais junto à Fiat, por exemplo, em Togliattigrad, muitas colaborações entre arquitetos soviéticos e italianos, enfim, foi uma experiência extremamente interessante, da qual nada se estuda na história da arquitetura moderna, porque só se estudam os grandes heróis, não é, da social-democracia e da burguesia internacional, como Mies van der Rohe nos Estados Unidos, o Le Corbusier, etc. E dessas experiências nada se sabe, nada se estuda, não faz parte dos livros de história, tudo isso é lateral. Como é lateral toda a história da arquitetura riquíssima dos países socialistas.